E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Gato, do Geografia para Concursos.com.br. Hoje eu venho trazer um conteúdo novo mesmo, porque saiu o edital da FGV para o concurso do IBGE. Não sei se vocês repararam, mas lá na parte de Geografia entrou um novo tópico que é sobre população, né? Sobre o tema população, e eu venho trazer um tópico específico sobre o tema população, que é sobre o crescimento vegetativo da população brasileira ao longo do tempo, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam, então, acompanhar essa aula que eu vou passar para vocês agora. Então, são as 3 fases de crescimento vegetativo do Brasil, tudo bem? Então, repara o seguinte, você tem um gráfico, né, mostrando de 1900 até uma estimativa para 2020 do crescimento da população brasileira, desse crescimento vegetativo. Só para lembrar, né, crescimento vegetativo significa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? Então, quando você pega esse número da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e faz uma subtração, você vai encontrar o crescimento vegetativo da população, que pode ser positivo, pode ser neutro ou pode ser negativo, ok? Então, você tem aqui, ó, repara que ao longo do tempo, você tem alta taxa de natalidade num determinado período, depois, e de mortalidade também. Esses índices, eles vêm decrescendo, na verdade, eles são altos, mas se mantêm estáveis, eles vêm decrescendo até mais ou menos nos dias atuais. E o processo de desenvolvimento da população brasileira passou por 3 momentos, né, que eu vou descrever para vocês. Então, como eu falei que, com o tempo, as taxas de natalidade e mortalidade vêm declinando de maneira desigual. Então, vamos ver o primeiro período. O primeiro período é próximo a 1920, certo? Mais ou menos até 1920, você tem altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Mas o crescimento vegetativo fica praticamente constante, né? E aqui você pode olhar, ele é praticamente constante, 19, 19, 24. Aí repara o seguinte, quais são as causas dessa alta taxa de mortalidade para aquela época? Bom, naquela época, vale lembrar que não se tinha tanta tecnologia, tinham diversos problemas, né, que a população passava, tecnologia que eu digo no caso da saúde, né, e também não se tinha a ciência tão avançada assim. Mas então você tinha condições precárias de saúde, saneamento básico, você tinha uma boa parte da população concentrada no campo, e aí no campo você tem uma escassez de recursos e, claro, né, você tem a proliferação das doenças da época, como febre amarela, peste bubônica, sarampo, tuberculose e cólera. Então, as taxas de mortalidade eram altíssimas por conta dessas doenças e por conta desses problemas que eu mencionei. Já no segundo período, que é entre 1920 e 1960, você tem uma redução da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continua alta. Repara aqui, ó. Então, a taxa de mortalidade começa a cair, a de natalidade, ela ainda é alta, né? Ainda continua alta, dá para ver aqui, nesse período, e a de mortalidade cai bastante. E esse é o momento que mais cresce a população brasileira, o momento de crescimento da população. E aí, por que a população cresceu? Com os avanços da medicina, né? Então, você teve a descoberta de curas de doenças, por conta da descoberta de antibióticos e vacinas, né? Tem uma ampliação, por mais precária ainda que seja, do saneamento básico, que isso ajuda a reduzir muitas doenças, e o período ficou conhecido como o período da Revolução Médico-Sanitária. No terceiro período, que vai da década de 60 até os dias de hoje, que é mais ou menos daqui para cá, né? Vamos lá. Você tem, então, uma grande redução da taxa de natalidade e mortalidade e consequente queda no crescimento vegetativo. Ou seja, a população agora está tendo um crescimento mais lento. Ela ainda cresce, mas o crescimento é um pouco mais lento. Vamos reparar aqui no gráfico como é que a taxa de natalidade ela decresce bastante e a de mortalidade ela está quase aqui próximo de 5, né?
em porcentagem, 5%. Ainda não chegou a zero. Claro que aqui é para 2020, né? Mas para os anos 2000 até mais ou menos o período que a gente está, ela vai tender, nessa estimativa, a decrescer, assim como a taxa de natalidade. Mas, repara, antes eu tinha mortalidade e natalidade alta. No outro período, a natalidade ela decresceu muito pouco, mas a mortalidade decresceu demais, e depois a de mortalidade ela fica estável e a de natalidade ela decresce. E vamos ver por que a de natalidade decresceu, né? Claro, teve aumento da população urbana, mas eu tive a entrada da mulher no mercado de trabalho, e aí a entrada da mulher no mercado de trabalho com a dificuldade de creche, de pessoas para tomar conta dos filhos, isso ajudou a reduzir o número de filhos, né? Não seja no casal, e também o alto custo de vida no meio urbano ajuda a esse número de filhos ser mais reduzido, né? É claro que isso não é uma constante para o Brasil inteiro, mas acontece, né? Nas grandes capitais, o número de filhos realmente é reduzido, e também a difusão dos métodos contraceptivos. Isso ajudou com que a população, então, também reduzisse o seu crescimento. É claro, a população brasileira ela cresceu ao longo do tempo, mas o que eu estou falando para esse tópico específico é do crescimento vegetativo, que ele reduziu. A taxa de natalidade e mortalidade, ela deu uma reduzida, ok? Então, agora, voltando aqui para o meu rosto, se você gostou da aula, dá um joinha aí, tá bom? Se ficou alguma dúvida, é só você escrever aqui nos comentários, se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, pode comentar aqui embaixo. Se você está vendo pelo YouTube, também tem os comentários aqui embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo os comentários para vocês, tá bom? E, ó, não deixa de fazer a inscrição no meu site, que é o www.geografiaparaconcursos.com.br. Vai ter um campo lá para você deixar o seu e-mail, e aí você já vai entrar numa comunidade também, né? Assim que você faz a inscrição e confirma a sua inscrição, você vai ganhar um acesso a um grupo fechado que eu criei para estar compartilhando isso e tirando a dúvida da galera mais diretamente, né? Então, é só você fazer a inscrição lá no meu site, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo e bye, bye!